Evolução é quando determinado organismo muda de acordo com o tempo. E ela traz as adaptações necessárias que esse organismo precisa sobreviver ao ambiente. E essas mudanças, elas não são intencionais. Elas podem ocorrer por acaso, sendo boas ou ruins. Isso está muito ligado com a seleção natural. E a seleção natural envolve as características necessárias que o organismo precisa para se adaptar a um ambiente. E aí, esse organismo vai passar para frente essas características para os seus filhos. E quem desenvolveu essa teoria foi Darwin e Wallace. Microevolução é a evolução específica de uma população, mas para isso devemos entender o que é uma população. População é um conjunto de indivíduos que possuem o mesmo reservatório gênico e que podem acasalar entre si. Mas se acontece da frequência gênica deles mudar ou características novas começarem a aparecer, podemos ver que houve uma evolução. E existem algumas formas de acontecer a evolução, como a mutação, a migração, a deriva genética e a seleção natural. Na mutação, nós vamos ter a mutação acontecendo nas células germinativas e que vão ser expressas pelos indivíduos das futuras gerações. Na migração, nós vamos ter indivíduos de uma outra população trazendo consigo características novas, características que não são expressas naquela população que está recebendo a migração, e com isso vai mudar toda aquela população. A deriva genética, ela acontece, podemos ver por acaso, por exemplo, quando acontece um desastre natural, e esse acaso vai mudar toda a frequência genética daquela população, pois genes que antes não apresentavam uma grande expressividade podem passar a ter uma expressividade muito maior, até ser a característica dominante. E na seleção natural, nós vamos ter o ambiente selecionando os indivíduos que estão mais adaptados a viver nele. Podemos citar alguns exemplos de microevolução. Como os cães, existem muitas raças de cães. Existem os poodles, os salsichinhas, os rottweilers, cada uma adaptada para um meio. Porém, eles não deixaram de ser cães por isso. Houveram algumas mudanças na raça e eles se diferenciaram, continuando a ser cães. Outro exemplo que podemos dar são os agricultores que usam pesticidas nas suas lavouras. Quando eles colocam pesticidas, pode ocorrer de matar muitos insetos. Na verdade, eu quis dizer gafanhotos. Porém, alguns, por mutação, podem sobreviver e serem selecionados, passando a característica adiante. Com isso, os descendentes desses animais nasceriam com essas características, fazendo com que houvesse, futuramente, uma diferenciação na população de insetos ali naquela área. E aqui é a população de gafanhotos. Eles não vão deixar de ser insetos, porém, eles vão ter características novas. No caso, vão ser resistentes ao pesticida que existe ali. Se a gente extrapolar isso, também podemos citar as bactérias resistentes a antibióticos, por exemplo.